Oi, tudo bem, meus lindos? Então, hoje vamos começar a falar sobre a parte da eletrostática, né? O que significa isso? Eletrostática, eu estou falando sobre o ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso e as interações atrativas repulsivas entre elas. Ou seja, né? É o momento em que ela sente uma certa atração pelo outro átomo ou então uma repulsão natural. Para isso, nós temos que voltar lá em 600 anos a.C., em que Tales de Mileto já sabia de uma certa resina chamada de âmbar, né? Era um âmbar amarelo, que ele começou a tritar com pele de gato. Então, ele notou e começou a adquirir aí uma propriedade de atrair corpos leves. O que são cargas elétricas, né? Normalmente, quando nós falamos sobre cargas elétricas, nós estamos falando sobre uma propriedade associada de certos elementos que são o quê? São os prótons, os nêutrons e os elétrons. Sendo que os prótons e os nêutrons, eles estão localizados naturalmente no núcleo, no centro de um átomo. E em volta deles, girando, estão o quê? Estão os elétrons. Sendo que nós denominamos os locais onde estão localizados os elétrons em eletrosfera. Não podemos esquecer que os portadores de cargas, eles, no caso, eles podem ser considerados íons. Por que íons? Um átomo, quando ele é neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Ele não está, de algum modo, interagindo com outro elemento químico, então, sendo que nós o chamamos de átomo neutro. A partir do momento em que ele começa a interagir com outros elementos, aí ele é chamado de íons. Por que íons? Que a tendência, no caso dos elétrons, ele ir para um outro átomo ou então ele receber mais elétrons. Sendo que, quando ele é chamado de cátion, acontece o que? Eles transportam cargas positivas. E ânion transportam cargas negativas. Mas só que existem elementos que são chamados de quê? De isolantes ou dielétricos. O que significa isso? São aqueles que não são portadores de cargas elétricas livres para a movimentação, tá? Nesse material, conforme vocês estão observando aqui abaixo, a mobilidade de portadores de cargas elétricas é praticamente nula. Ou seja, eles não têm a propriedade natural de os elétrons eles pularem para uma órbita de um outro elemento. Então, temos como exemplo aí a borracha, a madeira, a água pura. Nessa segunda figura, nós estamos observando um isolante que ele é super necessário em instalações elétricas, tá? Normalmente é utilizado a porcelana. Corpos eletricamente neutros. Quando o corpo ele é chamado de eletricamente neutro, significa que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, ele não pode ser considerado um íon, né? Ele está quietinho ali, em que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. É por isso que é chamado de eletricamente neutro, ou simplesmente neutro. Princípio eletrostático, né? O que significa esse princípio? É o princípio que acontece essa atração e repulsão entre esses átomos. Por exemplo, nós temos aqui um átomo em que ele é positivo e temos aqui que tem maior cargas positivas. São dois átomos, sendo que um tem maior quantidade de prótons e o outro também. Sendo que acontece, a partir do momento em que temos o que? Elementos que têm dois prótons, ou seja, duas cargas positivas próximas, ele naturalmente o que acontece? Acontece uma repulsão entre eles. Agora, se caso tivermos dois elementos em que a quantidade de elétrons é enorme nos dois, então naturalmente também vai acontecer uma repulsão entre eles. Agora preste atenção. Se caso eu tiver um elemento em que tem uma quantidade muito grande de prótons e o outro uma quantidade muito grande de elétrons, então naturalmente o que vai acontecer? Uma atração entre eles. Então não pode esquecer, sempre quando eu tenho cargas iguais, a tendência é o que? É se repelir. Cargas contrárias, a tendência é se atrair. Então isso aí é chamado de princípio da conservação de carga elétrica. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos
se atraem. Carga elétrica não se cria, não se perde, apenas se transforma. No sistema eletricamente isolado, a soma de cargas elétricas é constante. Ou seja, a partir do momento em que o átomo, em que ele tenha cargas positivas ou negativas, encontrar com o outro que tenha mais cargas negativas do que positivas, vai acontecer uma troca de elétrons entre eles. Só que não acontece perda para o meio. Vai acontecer o quê? Vai acontecer uma transferência e não perda, tá? Você nunca pode esquecer disso. Para isso, existem os processos de eletrização. Ou seja, quando um elétron ele consegue se unir a um outro ou trocar elétrons para o outro, só que de formas diferentes. O primeiro é relacionado com atrito. Aqui na figura do lado, vocês estão observando que tem uma pessoa que está limpando uma peça de alumínio. Sendo que, a partir do momento que ela está limpando, ela está atritando. Então, foi o primeiro processo de eletrização conhecido. É quando temos duas substâncias de naturezas diferentes que são atritadas. Então, ambos se eletrizam. Processo de eletrização, não é? Quando nós falamos sobre esse processo de atrito, temos dois materiais diferentes em que acontece transferência de elétrons de um para o outro. Aqui abaixo nós temos um bastão de vidro em que ele é neutro. A quantidade de prótons e de elétrons é a mesma. Aqui nós temos a lã. Também a quantidade de prótons e elétrons é a mesma. A partir do momento em que você pega essa lã e começa a atritar nesse bastão de vidro, o que vai acontecer? Os elétrons, eles começam a se agitar. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai acontecer uma transferência de elétrons para a lã e uma transferência de prótons para o bastão de vidro. Normalmente, é só essa transferência de elétrons, tá? O que acontece é o seguinte, os prótons, eles naturalmente estão localizados no núcleo. Então, eles não têm essa propriedade de transferência. Eles ficam localizados nos núcleos e não se mexem tanto lá, tá? Tá lá, ele com os nêutrons. Agora, os prótons, o que acontece é essa transferência. Então, consequentemente, o que você vai ver? Que no vidro, a quantidade de prótons, ele vai se tornar maior do que a quantidade de elétrons. Por quê? Porque aconteceu uma transferência. Só a partir do momento em que acontece essa transferência, vai igualar a quantidade de elétrons entre esses dois elementos, tá? Recapitulando. Eletrização por atrito. É quando você pega um material que é neutro e pega um outro com características diferentes que é neutro. Começa a atritar um no outro. A partir do momento que você esfrega um no outro, o que vai acontecer? Vai acontecer transferências de elétrons de um átomo, ou seja, de um elemento para o outro, tá? Temos como uma situação aqui relacionado com eletrização por atrito. Exemplo. Durante uma aula, uma aluna com longos cabelos começa a penteá-los usando pente de plástico. Após isso, nota-se que ele atrai pequenos pedaços de papel que se encontram sobre a sua carteira. 5 alunos deram explicações distintas sobre o ocorrido. Então, vamos ver essas 5 situações. Aluno A, ou seja, aluno João. O pente é um bom condutor elétrico. Vocês acham que o pente é um bom condutor elétrico? Então, vamos lá. O pente é feito de plástico. Ele é um bom condutor elétrico? Então, vamos pensar sobre isso. B. O papel é um bom condutor elétrico? Vamos ver. Ele não é isolante? Então, não sei se ele é um bom condutor elétrico, não. Os pedaços de papel já estavam eletrizados. Será? Então, quer dizer que ele já foi atritado em outra substância? Não sei. D. O pente ficou eletrizado por atrito nos cabelos, ou seja, nos cabelos da menina. É um caso a pensar aí, tá? E entre o pente e o papel ocorreu uma atração gravitacional?
falei sobre isso não. Então vamos lá recapitulando. O pente é um bom condutor elétrico? Não, ele é um isolante. O papel é um bom condutor elétrico? Também não. Os pedaços de papel já estavam eletrizados? Não. Você pegou o papel na hora, você cortou ele em pedaços, colocou lá em cima da mesa, então ele não é. O pente ficou eletrizado por atrito nos cabelos? Sim. Tanto o pente como o cabelo da menina, ele está no estado neutro. A partir do momento que você começa o quê? A atritar esse pente, os elétrons, eles começam a adquirir mais mobilidade, mais movimento. Então acontece transferência de elétrons para o cabelo e para o pente, tá? Então quando ela pega esse pente e encosta no papelzinho, o que acontece? O pente está os elétrons super agitados. Então encosta ali com o papelzinho e começa a atrair os prótons que está localizado naquele papel. É por isso que acontece essa atração. Então a resposta é a letra D. Vamos lá então agora outra forma de eletrização, que é por indução, né? O que significa por indução? Induzir. Eles não se encostam, acontece uma indução entre eles. Aqui vocês notam que nós temos 3 átomos diferentes, ou como vocês quiserem, 3 substâncias diferentes, A, B e C. Sendo que A, nós temos os prótons nas extremidades. Aqui nós temos o B. O B nós temos os prótons nas extremidades e os elétrons mais internamente. Agora por quê? Olha só, os prótons, eles, o que aconteceu? Aconteceu uma certa atração pelos elétrons, que foram das extremidades. Aí começou a aparecer o quê? A matéria C. Só que acontece, nesse momento, vocês notam que no B nós temos vários prótons. Então, consequentemente, eles vão atrair cargas opostas. Então, é por isso que ele vai começar a atrair os elétrons, tá? Então, o que significa isso? Quando um corpo neutro, ou seja, nós temos aqui 3 corpos neutros, tá? É colocado próximo de um corpo eletrizado, então você pega essa substância aqui, o C, você começa a eletrizar ele. Pode ser relacionado com o pente, né? Que você esfrega no cabelo. O que vai acontecer? O corpo neutro se eletriza e esse fenômeno é chamado de indução eletrostática. Ou seja, né, ele começa a ser eletrizado, consequentemente ele vai atrair os prótons desse outro elemento e esse aqui que está dentro começa, no caso, o quê? A sentir certa atração pelos elétrons. Note o seguinte, sempre temos aqui positivo com negativo, o externo está o positivo, vai atrair o negativo da parte externa. Deu para entender? Olha só, por indução, tá? Eles não estão se encostando. É a mesma coisa relacionado com o quê? Com se existir um objeto próximo do outro, tá? Eles não estão encostados. A partir do momento que você nota que tem um que foi eletrizado de algum modo, então, quer dizer, os elétrons estão super agitados. Se você colocar um outro elemento perto dele, o que vai acontecer? Os prótons vão ficar mais externos para poder acontecer essa atração entre eles, tá? Eletrização por indução. Aproxima-se um corpo carregado indutor do corpo condutor neutro, induzido. Um que foi atritado com o outro que estava em repouso. As cargas do induzido são polarizadas, ou seja, elas começam a ficar na parte mais externa. Liga-se o induzido à terra e escoa-se as cargas escolhidas, aterramento. Então, olha só, esse processo ele é muito utilizado também para fazer o que? O fio terra, né? Ou seja, você tem uma geladeira em que ele tem o polo positivo ou negativo. É quando você coloca ele na tomada, né? Para que ela possa funcionar. Só que tem um outro fiozinho que é chamado de fio terra. Esse aqui vai fazer com que o excesso o excesso de cargas, ele vai para o solo para que não aconteça o seguinte, queime ou não funcione essa geladeira, tá? Muito bem. A carga resultante denomina-se carga induzida, enquanto a carga do indutor é chamada de carga indutora. Característica: a carga induzida é sempre menor ou igual à carga indutora. E na indução, os corpos sempre ficam com cargas de sinais contrários. Então, novamente recapitulando, nós temos aqui o bastão e temos aqui uma bolinha, tá?
pode ser de isopor. Então, o que acontece? A partir do momento que você induz, ou seja, você flexiona esse bastão, você tenta encostar, você não encosta, você aproxima aqui dessa bolinha de isopor, o que vai acontecer? A bolinha, ela começa a tentar se aproximar desse bastão. Por quê? Porque esse bastão aqui, ele começou a atrair as cargas negativas da bolinha, tá? Muito bem? Então, vamos lá, situação 3, eletrização por indução. Um exemplo de ocorrência da eletrização por indução pode ser encontrado em quando tomamos um choque ao encostar em outra pessoa. Então, vamos ver se isso é por indução. Quando tomamos um choque ao encostar em outra pessoa. O que vocês acham? Falso. A partir do momento que você está encostando com outra pessoa, tá? Aí o que acontece? Tem que ter um contato entre elas. Então, quer dizer que não é por indução. Tá? B. Quando uma descarga elétrica é formada entre uma nuvem e o solo. Verdadeiro. Nesse caso, a descarga elétrica surge em virtude da indução de uma grande tensão elétrica entre a nuvem e o solo, tá? Um que tem bastante carga elétrica, que é a nuvem, aquele que no caso está neutro, está misturado os prótons com os elétrons. Então, a partir do momento em que acontece uma indução, né, de energia, vai no caso o quê? Está dizendo, indução, eles não se encostam. Acontece uma descarga elétrica natural entre eles. C. Quando as nuvens ficam carregadas pelo atrito entre as partículas. Falso. Nesse caso, que ocorre a eletrização pelo atrito das partículas do gelo e gotículas de água. Tá? Então, é por isso que tem as descargas elétricas. Vamos lá, agora por contato. Agora já tem o contato entre eles. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Um corpo neutro, tá, é colocado em contato com o corpo eletrizado por meio de um fio condutor. O corpo neutro se eletriza, o que ocorre uma redistribuição de carga elétrica pelas superfícies externas, tá? Então, vamos lá, o que significa isso? Nós temos aqui uma carga, corpo positivo e o neutro. A partir do momento que você encosta esses dois corpos, o que vai acontecer? Uma transferência de elétrons. Acontecendo uma transferência de elétrons, o que vai acontecer? O corpo positivo, ele vai, no caso, ficar igual ao B, se torna um corpo também positivo. Então, o que significa isso? Temos o quê? Distribuição de carga 1 no corpo A e distribuição do carga B, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que eles se encostam, vai acontecer o quê? Vai acontecer a soma das cargas dos dois, sendo que você vai dividir por 2. E você vai saber o total de cargas que tem nesses dois elementos. Por exemplo, eu tenho um total de cargas aqui do A igual a 10 colunas. Eu tenho aqui do B igual a 2 colunas. Eles vão entrar em contato. Então, fica 10 mais 2 é igual a 12. Só que eu quero saber a quantidade que eu tenho em cada um. Então, o que eu vou fazer? Não são 2 elementos? Então, eu vou dividir por 2. Então, 12 dividido por 2 que é igual a 6. Então, nós temos o quê? 6 colunas em A e 6 colunas em B. Tá? Então, vamos ver isso aí na prática? Vamos lá. Temos 3 esféricas metálicas, A, B e C, idênticas. Estão eletrizadas com cargas elétricas de mais 3 colunas. É o positivo. Temos aqui menos 2 colunas. E a terceira esfera, mais 5 colunas, respectivamente. As esferas são colocadas em contato simultaneamente. Determine a carga elétrica de cada esfera após o contato. Então, vamos lá novamente. O que vai acontecer? Você vai
somar todos esses elementos, tá? Então, olha só. Você botou 3Q menos 2 mais 5, igualzinho está aqui, tá? Sendo que nós temos 3 esferas, então você vai dividir por 3. Então, vai ficar como? Vai ficar 6Q dividido por 3, que é igual a 2Q. Então, a quantidade, no caso de carga elétrica em cada um, vai ser de 2 columes, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer essa conta aqui, que vai dar 6, e vai dividir por 3. Vai dar 2, ok? Agora, vamos falar sobre séries triboelétricas, né? O que significa isso, né? Esse nome complicado, né? O que acontece é o seguinte, foram classificados vários materiais diferentes, em que cada um ele tem um poder de eletrizar diferente do outro. Um tem mais facilidade do que o outro em acontecer uma troca de cargas elétricas, tá? Então, seja aqui, nós temos tem mais propriedade, no caso, relacionado com atrito. E esse aqui, menos. Ou seja, o vidro, ele tem uma quantidade de prótons maior e os metais uma quantidade de prótons menor. E, consequentemente, uma quantidade de elétrons maior. E abaixo nós temos pele humana seca, couro, pele de coelho, vidro. E nas outras extremidades nós temos teflon, silicone, vinil, temos o polipropileno e assim sucessivamente. Então, vamos observar as extremidades. Um tem facilidade de adquirir mais cargas em contato com a outra. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, o vidro que eu falei do bastão e atritar com, por exemplo, um metal, uma esfera metálica, o que vai acontecer? Vai acontecer que um tem mais cargas positivas do que o outro. Então, eles podem acontecer uma troca entre eles. Agora, se eu pegar, por exemplo, né, uma pele humana seca, não, vamos botar couro e pele de coelho. Não vai acontecer quase nenhuma forma de troca de elétrons entre eles. Por quê? Porque nessa série estão muito próximos um do outro pela quantidade de prótons e elétrons. Então, quer dizer que isso não vai acontecer, tá? Agora, se eu pegar os extremos, se eu pegar cabelo humano e lá na outra extremidade eu pegar o isopor, aí sim vai acontecer o quê? Uma troca de cargas elétricas entre eles. Então, é por isso que normalmente as pessoas sempre para fazer uma simulação a respeito de eletrização por atrito, por contato ou indução, utilizamos essas séries triboelétricas, tá? Então, resumindo, gente, o objetivo é que vocês saibam que quando nós fazemos essa troca, no caso de cargas de um elemento para o outro, nada vai se perder, tá? Ela vai, no caso, o quê? Ela vai ficar armazenada nos dois, sendo que os dois, a partir desse momento, eles vão ter a mesma quantidade de cargas elétricas. É por isso que é chamado de conservação de carga elétrica. Dentro do sistema isolado, a soma algébrica, tanto das cargas positivas como das cargas negativas, irá permanecer constante. A função que representa a conservação das cargas elétricas é essa forma aqui, tá? Temos a quantidade antes das cargas elétricas, antes de ser atritada. A partir do momento que começa a atritar os dois, um que seja neutro, o outro seja eletricamente negativo ou positivo, o que vai acontecer? Vai ser o mesmo valor, tá? Então, tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido e um beijo para todo mundo.